Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso de liderança cristã, segunda parte, tá? Nós iremos falar sobre Moisés, né? É um pequeno resumo, tá? Porque existe numerosas lideranças na Bíblia, é só a gente procurar que nós iremos ver. Os exemplos de liderança são numerosos, principalmente em Êxodo, começando com o próprio Senhor, a partir de quando Deus estabeleceu um povo de propriedade sua, e esse povo comprometeu-se segui-lo, seguir a Deus, né? Ele prosseguiu para o passo necessário, que seguinte de liderança, fazendo dos hebreus um povo cujo coração pulsasse no mesmo ritmo do coração dele. Observe como se deu esse processo. Deus conduziu o seu povo durante várias gerações da escravidão no Egito. Eles ficaram por quase 400 anos, né? E transformou-se em uma grande nação. Conduziu Moisés ao deserto a fim de prepará-lo. Moisés ficou no deserto, né? A fim de prepará-lo e desenvolvê-lo como líder. O Senhor gastou quantos anos vocês acham que Moisés ficou aprendendo para ser um grande líder? 80 anos, gente, 80 anos, não é 8 dias, para preparar Moisés para a tarefa de tirar a nova geração de Deus do Egito, conduzindo para a terra prometida, né? No discurso do tempo, os israelitas se multiplicaram, não apenas em punhados de famílias, mas em uma população numerosa e étnica, grande o suficiente para amedrontar até mesmo os egípcios e os reis. Moisés se tornou o primeiro líder político do povo israelita, plenamente formado. No começo, o sucesso nacional parecia bastante próximo. Os hebreus tinham um líder educado, Moisés, né? E ele tinha um plano, contava com boa organização, tinha recebido uma visão claramente estabelecida por Deus. Deus tinha dado as coordenadas, o que ele deveria fazer, né? E reiterada por Moisés, e tinha aderido a uma meta claramente estabelecida, né? Nada poderia dar errado. Os israelitas perderam de vista a visão em pouco tempo de caminhada, viu, gente, pelo deserto. Quando Moisés demorou para voltar depois que recebera a Constituição. O que vocês acham que era essa Constituição? Para a sua nação, eram os 10 mandamentos, né? Nós temos a nossa Constituição no Brasil. E naquele tempo, a Constituição era os 10 mandamentos. Os israelitas, eles eram muito rebeldes, eles fabricaram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo. Quando a caminhada ficou longa e desconfortável, começaram a chorar, depois a resmungar e a reclamar, sabendo que Deus odeia pessoas que reclamam e resmungam o tempo todo. Mais do que uma vez por pouco, não se revoltaram contra a liderança de Moisés. Uma viagem pelo deserto, que levaria apenas 2 semanas, gente, acabou levando mais de 4 décadas. O livro do Êxodo registra como o povo de Deus falhou em cooperar, duvidou da visão, desobedeceu as regras, adorou coisas materiais, esqueceu-se das metas, irritou-se com seu líder, reclamava da comida, reclamava de tudo e de todos. Por isso, adiou seus sonhos por 40 anos. O povo não apenas duvidou da liderança de Moisés, mas também duvidou até de Deus. Podemos aprender muito dos relatos do Êxodo, né? Que eles reclamavam e falavam que eles estavam muito melhor no Egito. O papel de Deus em Êxodo.
Você teria que ser cego para não perceber a liderança de Deus manifestada neste livro de Êxodo. Ele está ali o tempo todo falando face a face com Moisés e designando-o para ser o diretor executivo. Deus provê inúmeros sinais e milagres para dar a cada um plenas razões para segui-lo, confiar nele e obedecer-lhe. Ele traça o caminho da nação pelo deserto, pela travessia do Mar Vermelho e durante 40 anos de peregrinação, lembrando visualmente ao seu povo a sua presença dia e noite, viu, gente? E o seu poder através das nuvens durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite, porque no deserto faz muito frio à noite. Porém, isso nunca parece ser suficiente para o povo de Israel e isso também não é suficiente para o nosso dia, onde as pessoas são mimadas, querem tudo de mão beijada, reclamam de tudo e de todos. Eles continuam duvidando, adiam e provocam Moisés. Uma grande decepção para um dos maiores líderes de todos os tempos. Moisés ficou irritado também, viu, gente? Ele era um ser humano igual a nós. O caráter leva-o a sério, ele tinha muito caráter. Deus leva a sério o assunto caráter. Isso se manifesta repetidas vezes em Levítico, desde o pecado dos filhos de Araão, as detalhadas instruções sobre alimentos impuros e impuros e a purificação de uma mulher após o parto. Enquanto hoje reconhecemos algumas razões médicas e biológicas óbvias para essas orientações precisas. Podemos supor que Deus tensionava ensinar, através desse texto, os seus líderes e ao povo uma lição importante: o ser vem antes do fazer. Coloque a si em dia antes de fazer qualquer coisa, né? Muitas vezes nós apegamos ao mecanismo, métodos e técnicas, colocamos estilo à frente da substância, focamos no carisma, mas negligenciamos o caráter. Os seguintes axiomas reforçam a importância de colocarmos o nosso caráter em primeiro lugar. Primeiro, recebemos nossos dons, mas temos de desenvolver o nosso caráter. Segundo, o nosso caráter conquista a confiança dos outros. Somente um bom caráter assegura sucesso duradouro às pessoas. O caráter saudável comunica credibilidade e consistência. O nosso caráter, né, muda a nossa perspectiva de vida. A habilidade pode levar você ao topo, mas para mantê-lo exige caráter. Não podemos subir além dos limites do nosso caráter, saindo derrubando a todos para chegarmos em primeiro lugar. Isso é errado, é falta de caráter, né? Você percebeu que regras, regulamentações e leis muitas vezes evidencia a tendência humana de perguntar: mas por quê? Às vezes o Senhor indica as razões que estão por trás das leis, como se observa próximo ao final do Levítico 15. Ali Deus diz que deu ao povo várias leis cerimoniais a fim de separar os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Pode nos parecer estranho que Deus tenha demonstrado tal preocupação para com a pureza pessoal, mas isso poderia ser devido ao fato de Deus saber algo que não sabemos? Se Moisés insistiu em uma coisa, então foi nisso. Esteja reto de obedecer a Deus, né? Que compreenda o porquê ou não. Muito dos nossos problemas surge do fato de ignorarmos a palavra de Deus. Quando achamos que as instruções
da mesma não fazem sentido. Moisés nos dá a regra e regulamentações que Deus entregou ao seu povo, não apenas para os conservar puros, fazê-los santo diante dele, mas para protegê-lo de desconforto, doença, em último caso de morte, já que eles teriam que andar no meio do deserto, né? De alguma maneira, a lei pode ser vista como Deus soluciona problemas antes de acontecerem. Moisés nos lembra que Deus sempre sabe o que é melhor para nós, o melhor para o relacionamento com Ele. Então, você vê que até na Bíblia ensina que a gente tem que ter regras, né? Seguir a regra para a gente não ferir nós mesmos, né? Então, aqui nós vamos parar por aqui e nós continuaremos na próxima, tá? Nós vamos fazer uma oração de agradecimento e pedir para Deus nos abençoar. Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos mais uma vez na brecha da intercessão, meu Pai, pedimos a Ti que venha abençoar o nosso dia, Senhor, a nossa semana, que o Senhor coloque o seu exército de anjos acampado em cada casa, Senhor, em cada estabelecimento comercial, em cada cidade, Senhor, e faça um grande mover, meu Pai, derruba por terra toda a seta do inimigo, vai derrubando, meu Pai, que os anjos do Senhor, meu Pai, acampem em volta de cada um, Senhor, que crê e tem fé em Ti, meu Pai. Faça um mover muito grande, meu Pai, na UTI, CTI, que o Senhor vai abençoando as criancinhas que estão internados, aqueles que estão fazendo hemodiálise, aqueles que estão com câncer, fazendo tratamento, que o Senhor vai abençoando as nossas escolas, que o Senhor vai abençoando o nosso país, abençoe os três poderes, coloca teu exército de anjo, derruba por terra, meu Pai, toda a seta do inimigo, meu Pai. Vai derrubando, vai fazendo um grande mover, meu Pai. Eu derruba também, meu Pai, o império da mentira, Senhor. Ó Deus soberano, nós confiamos em Ti, Senhor, e colocamos tudo na Sua mão, Senhor, para que sejamos abençoados, Senhor. Que o Senhor vai derrubando, meu Pai, toda palavra dita, Senhor, quanto essa pessoa, que ela nunca ia crescer, nunca ia ser nada, nunca ia conseguir nada na vida, nós quebramos agora, lançamos fora no sangue de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Agradeço muito por vocês estar fazendo esse curso de liderança cristã comigo, tá? E vamos seguir em frente, que Deus é maior na nossa vida. Obrigada.